Vaidade. Ninguém pode ver o seu sucesso. Você teria orgulho de quem você é? A vaidade não é um problema em si só. Pelo contrário, a vaidade é muito importante. Somos seres que precisam ter vaidade. A vaidade está muito ligada a reconhecimento, à imagem. O que se pode se tornar um problema é quando a vaidade começa a ocupar um espaço maior e as nossas decisões passam a ser guiadas 100% através da vaidade. Nós precisamos desse reconhecimento das pessoas, nós precisamos fazer coisas, mas a maior recompensa é a recompensa que nós mesmos, muitas vezes, temos que nos reconhecer, perceber o quanto nós realmente somos pessoas que criaram, que fizeram. Então, quando nós olhamos para nós mesmos com orgulho, isso se torna libertador. E aí nós não somos mais escravos dessa vaidade de querer agradar os outros o tempo inteiro. A vaidade e agradar os outros também está muito ligada. Eu tenho que tomar muito cuidado com essa coisa de querer agradar os outros. E pensando nesse ponto de querer agradar os outros, eu pude perceber o quanto, na verdade, isso é vaidade. O quanto, na verdade, eu tenho que estar atento para que essa vaidade ela não me consuma. Eu já passei por isso. No começo da minha carreira, principalmente, eu vivia para agradar todo mundo, acreditando que eu precisava ser o que o outro queria que eu fosse. Mas eu pude perceber que isso estava me destruindo, estava destruindo aquilo que eu era, estava destruindo a minha essência. E foi quando eu tive um contato com um livro que me ajudou muito. O Impostor que Vive em Mim. Olha que nome, hein? Nome forte. Porque se a gente não cuida disso, nós viramos um impostor, viramos uma pessoa fake, querendo agradar aos outros o tempo inteiro. E eu vivi isso lá e foi muito prejudicial na minha vida. Mas quando eu tive o contato com esse livro, eu pude entender, opa, não é esse o caminho. Eu posso dizer não, eu posso discordar, tudo isso de um jeito gentil, de um jeito agradável, mas eu posso dizer que eu não concordo. Eu quero crescer, mas eu não quero crescer perdendo a minha essência. Eu quero crescer, mas também sendo aquilo que eu sou, evoluir nessa jornada. Brennan Manning é o autor desse livro, brilhantemente ele aborda essa coisa. Cara, seja aquilo que você é. Você pode ser aquilo que você é. E eu vi isso como uma flecha no meu coração e a minha essência, eu retomei ela e repensei e falei, Robert, você pode crescer, você pode evoluir, mas sem perder a sua essência. Quando a gente perde essa essência, quando a gente começa a viver essa vaidade de uma forma errada e desorganizada e que ela, na verdade, não somos nós que controlamos a vaidade, mas ela nos controla, aí as consequências são drásticas. Nós começamos o quê? A perder a capacidade de decisão, porque a nossa decisão ela começa a ser amparada naquilo que vai agradar. Essa decisão começa a ser amparada naquilo que o outro espera e começa a ser amparada na nossa autoimagem, naquilo que vai me agradar, aquilo que vai me inflar, aquilo que vai me encher. Também na corporação, na empresa, as pessoas começam a não falar mais a verdade. Elas começam simplesmente a falar aquilo que você quer ouvir. Olha, eu vou falar aquilo que você quer ouvir, já que ele gosta, o chefe, ele é vaidoso, vamos só inflar ele que tá tudo certo. A empresa começa então a se deteriorar, é o efeito cupim que vai corroendo de pouquinho em pouquinho e quando a gente vê, destrói tudo. E isso é uma consequência que afeta diretamente os negócios, mas principalmente afeta o empreendedor, afeta a pessoa que não está percebendo que o sucesso, a autoimagem, esse lugar de poder, este lugar aonde ela cresceu em si mesma, nessa autoimagem, nessa vaidade, está destruindo ela. E foi isso no começo da humanidade. A tradição cristã, ela é muito interessante quando ela diz que Lúcifer, Satanás, o diabo, ele olhando para si, vendo o tamanho da sua beleza, vendo o quanto ele era realmente formoso, bonito, ele falou, eu serei maior que Deus. E aí a consequência disso nós já sabemos. A vaidade, ela é um pecado capital, ela é uma coisa destrutiva quando não bem cuidada, quando não bem
lidada com ela de uma forma intencional. Olhar para si e perceber, será que eu não estou demais? Quando você é aquilo que você tem, quando a empresa que você tem, você acha que é você? Porque quando a gente acredita que nós somos aquilo que nós construímos, a casa que nós temos, o carro que nós temos, e não o que nós somos, aí nós estamos perdendo a nossa alma. Nós estamos perdendo a essência. E é nessa hora que vale a pena nós nos reconectarmos com as nossas origens, nos reconectarmos com aquilo que nos motivou no começo, lembrarmos dos ensinamentos da nossa mãe, do nosso pai. Filho, mantenha o caminho, não pense que você é melhor que os outros. Filho, cuidado, aquele amigo, aquele pastor, aquele coach, aquele consultor, aquela pessoa que te apoiou. Cerque-se de pessoas que possam falar a verdade para você. Cerque-se de pessoas que possam dizer muitas vezes aquilo que você não quer ouvir. Não é bom, eu sei, não é bom ser contrariado muitas vezes, mas é preciso. Talvez você não aceite ser contrariado no primeiro momento, mas repense naquilo que a pessoa falou, se tem sentido. Muitas vezes a minha esposa diz para mim, Robert, não tá legal isso aqui, não tá legal aquilo outro. Na hora eu não gosto muito, mas eu considero e penso depois e falo, puxa, deixa eu cuidar desse tema aqui, que ele é importante. Reconecte com a sua humildade, reconecte com você, reconecte com a sua essência, não perca a sua alma.